Vamos lá, 5 hábitos que você precisa eliminar se você quiser enriquecer. Sabe aquela coisa que todo mundo fala assim, poxa, eu quero enriquecer, um dia eu vou ficar rico, eu sinto que eu vou ficar rico, eu sou o escolhido. Gente, isso não existe, tá? Esquece isso, não é falácia de TikTok, não é motivação. É muito diferente a motivação e a constância e resiliência, tá? Se você é um cara motivado, você tem que parar pra pensar que você tem que ser um cara constante e resiliente. Motivado só não adianta. Mas pensando aqui, tá? Se você é um cara que você quer investir, um cara, uma mulher, enfim, que você quer investir, que você quer enriquecer, que você quer ter um futuro promissor, você tem que entender que esses 5 hábitos estão te puxando para baixo cada dia mais que você vive. E você vai entender o porquê e você vai se identificar. E se caso você fizer algum desses 5 hábitos, deixa nos comentários e fala como que você vai sair disso, como que você vai lutar contra isso. Caso você conhece alguém que tem esses hábitos, cara, saia de perto dessa pessoa porque ela vai te puxar para baixo. O primeiro hábito, e eu acredito que seja o pior, tá? O mais horrível que a gente tem, é o hábito de ter o crédito fácil. O que é isso, Gabriel? É você usar o cartão de crédito, você usar dívidas, empréstimo pessoal para conseguir ter uma extensão do seu salário. Vamos pensar que hoje você é um cara que ganha 3 mil reais, você é uma mina que ganha 4 mil reais, e você não consegue viver com isso e você busca meios de créditos fácil, como o rotativo do cartão, o rotativo da conta, empréstimo pessoal. Se hoje você está vivendo disso, se hoje você está precisando de crédito fácil, você já está em um passo para você não virar rico. Você nunca vai ser rico se você pega e paga um juros muito alto. Você não recebe juros, você só paga. Então você está indo de acordo com o sistema, você está indo de acordo com a Matrix, que é basicamente só pagar juros e nunca juntar. Entendeu? Se hoje você é uma pessoa que pede todo dia delivery, ou, sei lá, 3 vezes na semana delivery, é caro, né? Vamos pensar assim. Se hoje você sai muito, se é uma pessoa que você vive só o momento, experiências do momento, muito possivelmente você está nessa de viver com crédito fácil. Você não consegue pagar mais a fatura total do seu cartão de crédito, você sempre paga o mínimo ou paga só uma parte dela e deixa pro próximo mês. Você vai lá, poxa, eu tô precisando de R$1.000 para conseguir pagar alguma conta, alguma coisa. Você vai lá e adere ao crédito pessoal que tem um juros absurdo. E hoje, cada vez mais que você vai pegando esses créditos, você vai entendendo que o banco pode te ajudar, cada vez mais longe você vai ficar de ter uma vida promissora, de conseguir enriquecer. O crédito fácil só vai te deixar cada vez mais endividado, pagando mais juros e te deixando mais pobre. Então a primeira coisa que você tem que fazer é rever tudo que você paga, tudo que você precisa pegar do crédito fácil, pessoal, cartão de crédito, tipos de dívidas que são fáceis de aderir. Toda dívida que é muito fácil para você aderir, como eu falei, né, o cartão de crédito, é só você ir lá e falar, pim, já passou, o empréstimo pessoal, saia disso. Por causa que tudo que é muito fácil, geralmente juros é muito alto. E eu não tô falando para você parar de usar cartão de crédito, não é isso. Se você pagar direitinho, beleza. Se você não gastar mais que você ganha também, beleza. Só que dívidas que são fáceis para pegar, geralmente juros é muito maior. Então se livra disso, remapeia a sua vida e tenta sair o máximo dessas dívidas. Segundo hábito péssimo, esse é péssimo mesmo, é você comprar status em vez de ativos. Se hoje você é um cara que preza em sempre comprar o iPhone do ano, que nem tá lançando o iPhone 17 agora, meu, fala uma coisa, o iPhone 17, se não me engano, tava 19 mil reais, 18.500 reais o Pro Max, né? Um mais zica lá. Mas é muito caro, né? Vocês estão achando caro também? Deixa nos comentários se vocês vão aderir a isso, tá? Eu achei muito caro. Mas voltando, se hoje você compra status, né, e não prioriza os ativos, muito possivelmente, assim, 90% de certeza que você não vai enriquecer. Se hoje você preza entre comprar, poxa, a sua balança é, ou eu compro um iPhone do ano, ou compro uma roupa X. Você nunca tá entre as suas opções investir. Então, a sua prioridade é ou comprar o iPhone do ano, ou trocar de carro, ou melhorar a sua casa, ou comprar uma roupa melhor. Mas dentre essas opções, dentre dessas cestas de opções, nunca tem o investimento. Isso daí quer dizer que muito possivelmente você não vai ter uma liberdade. E sem liberdade, você não consegue enriquecer. Então, o que você tem que parar para pensar? Se hoje você já ganha um salário X, um salário bom, vamos pensar assim, poxa, no Brasil um salário relativamente bom,
vamos dizer assim que é mais de 20 mil, tá? Mas vamos pensar um salário que dá pra você viver bem, ter uma vida legal, de 8 mil pra cima, de 8 mil a 10 mil você já consegue viver bem já. Se você ficar priorizando, trocar de carro a cada 2 anos, a cada 1 ano, comprar um carro do ano, a cada 2 anos você trocar o seu iPhone, sempre tá comprando roupas caras, roupas de marca, você muito possivelmente não tá priorizando o investimento, a liberdade. Então você não vai conseguir enriquecer. O que você tem que fazer é mapeia o que você está gastando, o que você está deixando de investir para comprar status, como roupa, carro, casa eu nem digo tanto, porque casa é sempre bom investir, mas você tem que tomar cuidado o quanto que você investe. Mas mapear o que você está gastando de uma forma que você está comprando status, que você está comprando só para se sentir melhor ou parecer melhor para um tipo de público, para um tipo de gente que você quer impressionar mesmo, para mostrar que você conseguiu, para mostrar que a favela venceu. Chega disso. Hoje você tem que mapear e falar que é muito mais inteligente você pegar esse dinheiro, esses, sei lá, 10, 15 mil que você investir no seu carro ou no seu iPhone. iPhone é muito pior, né? E você começar a entender que você pode comprar, não tô falando pra você deixar de comprar uma coisa boa, pra você deixar de comprar um carro legal, mas pra você entender que, poxa, eu ia comprar um iPhone de, sei lá, 15 mil, busca um ali de 6, 5, entendeu? Você tem que pensar que, poxa, eu preciso sim ter o melhor, eu mereço ter o melhor, mas será que você merece agora? Será que você não merece daqui a um tempo, depois que você tiver uma liberdade e você não sentir tanto esse peso? Então mapeia, tenta procurar coisas mais baratas. Não tô falando pra você parar de comprar roupa. Compra uma camiseta mais barata, uma calça mais barata, um tênis mais barato. Você não vai, eu não tô falando pra você andar que nem um mulambo, andar com o celular quebrado. Não é isso. Mas busque alternativas que não te comprometam de conseguir investir pelo menos uns 20% a 15% do seu salário. Eu sei que é muito difícil, mas essa tem que ser a sua meta. Não tem essa, senão você nunca vai conseguir enriquecer. E se hoje você ganha muito pouco e ainda prioriza status, cara, você tá perdido. Procura ajuda, né? Entre em contato com a gente pelos comentários, a gente tenta ajudar, a gente tem uma consultoria financeira de graça. A gente começa de graça, tá? Começa te dando insights, como você pode melhorar, a gente avalia o seu perfil e te dá uma saída ali nos próximos 6 meses que você vai conseguir melhorar. Então comenta aí e me fala o que você está passando hoje que a gente vai conseguir te ajudar. E de novo, compre ativos. Nunca depende só de status. Status não vai te levar a lugar nenhum. Só vai te afundar cada vez mais. Terceiro péssimo hábito que você pode ter é não controlar o seu orçamento. O que é isso, Gabriel? Como assim eu vou controlar meu orçamento? Eu não sou empresa. Mas eu não tô falando isso, gente. Tô falando que toda pessoa tem que ser controlada e ter noção o quanto entra, o quanto gasta. Eu conheci fulaninho de tal, um cara que estudava comigo lá, poxa, começou a ganhar um salário bom, só que na verdade ele nem sabia o quanto ele ganhava na real, por causa que ele sabia o valor bruto. Ele não sabia os descontos, ele não sabia o que caía na conta, porque assim, caía na conta já subia tudo, era pra pagar isso, pra pagar aquilo outro, e não investia nada. Então no final ele não sabia quanto ele ganhava, ele só falava o valor bruto, e eu perguntei pra ele assim, poxa, quanto você ganha líquido, né? Quanto cai na conta? Você já viu desconto de imposto? Você já viu quanto você paga, sei lá, de algum benefício? Ele falou, não, Gabriel, poxa, é interessante eu começar a ver. Então, controlar o orçamento é muito mais do que você só saber o quanto você gasta, o quanto que você... Também é o mais importante, é um dos mais importantes isso, tá? Mas saber o quanto que você ganha também é importante. Porque muitas vezes você tem lá aquele desconto, quanto cai na sua conta, o quanto você tem de gasto fixo, você não acaba não ganhando quase nada, entendeu? Porque seus gastos fixos vai lá e come tudo. Então a primeira coisa que você tem que fazer é uma ferramenta muito simples, tá? Conhece a famosa planilha? Eu sei, é clichê, é uma coisa chata, todo mundo fala, mas, meu, realmente funciona, sabe? É uma coisa que eu aprendi desde o início, comecei a investir, comecei a controlar os meus gastos, o quanto eu ganho, é anotar de uma forma, sei lá, a cada 1 semana, a cada 3 dias numa planilha. Não precisa anotar, não tô falando pra você anotar, sei lá, gastos, sei lá, R$1, R$5, não é isso. Mas é anotar o que mais você vê que você sente que você tá gastando. Sei lá, fui almoçar e gastei R$100, comprei um tênis de R$300, é isso que você tem que começar a anotar. Gastos mais significativos. Eu não tô falando que os gastos mini gastos vão ser não prejudiciais, tá? Eles prejudicam muito também. Então, mas eu tô falando para você começar. Você começar anotando os grandes gastos, os grandes custos, é melhor.
Porque você vai ter uma noção melhor e você vai pegar o hábito de anotar sempre. E depois você começa com mini gastos ali, tipo, até R$ 50, tá? E depois você entender, poxa, é uma fórmula simples, tá? O quanto que é o seu custo fixo. Então hoje você paga aluguel, escola do seu filho, você paga uma parcela de um carro, uma parcela de um celular. Tudo que entra em parcelas ou gastos fixos, né, custos fixos, como aluguel, como eu já falei aqui, você tem que pensar assim, poxa, de custos fixos, vamos pensar que todos os parcelamentos que você tem, o quanto de aluguel, a parcela do carro, vamos pensar que fica em R$ 3.000, tá? R$ 3.000. E você é um cara que ganha R$ 5.000, líquido, cai R$ 5.000 na sua conta, tá? Então você tem que ganhar mais que isso no bruto. Você tem que parar pra pensar assim, tá? R$ 3.000 é o quanto que eu já vou pagar para viver. Então me sobra 2.000. Desses 2.000, eu tenho certeza que muitas vezes você gasta com alguma coisa ali, um lazer, que não tá errado, tá? Você tem que viver bem, você tem que ter um controle, você tem que se divertir. Porque senão a vida fica muito ruim. Eu entendo, fica massivo, fica uma coisa chata. Então, desses 2.000 que sobrar, você vai separar ali para lazer. O quanto você acha necessário. E por que quanto você acha necessário? Porque quando bater na sua cabeça, poxa, sobra 2.000, você não vai colocar que 2.000 são necessários. Eu duvido. Só se você for muito louco. Então você vai colocar o que é necessário, muito possivelmente é metade disso. Que seja R$ 1.000. E os outros R$ 1.000, você vai ver, poxa, qual é o destino que eu tô colocando para isso? Às vezes é coisas supérfluas, é coisas que não vão somar nada. Pode ser, que nem eu falei no hábito anterior, uma coisa que você está comprando no status, entendeu? Então pensar como que você pode maximizar isso para você começar a comprar ativos. E eu não falo só ativos de investimento, eu falo ativo educação, eu falo ativo uma forma melhor de se comunicar, um curso de comunicação. São coisas assim, tá? Não só investimento é um ativo. Sim, é o principal e você deve ter, mas não só isso é o ativo. Então, esse terceiro hábito é: entenda quanto é o seu orçamento, o seu custo de vida, quanto sobra e quanto você pode investir em ativo. É isso. É a receita de bolo. Quarto hábito, e eu entendo que isso daí é muito difícil, tá? Eu acho que é o mais difícil para você conseguir sair disso, conseguir ter isso, é depender de uma única fonte de renda. Eu sei que a maioria de vocês hoje depende só do seu emprego, depende só do seu PJ, depende só da sua empresa, tá? E não tá errado, eu sei que muitas vezes não sobra tempo para você conseguir dar tração em outro projeto, começar outra coisa. Eu super entendo, eu já fui assim. Só que, se hoje você parar pra pensar assim, se você tiver um emprego hoje, e você, daqui 2 meses, você perde ele, alguém te manda embora, acontece alguma coisa na empresa, a empresa fale, pode acontecer vários cenários, você acabou sua renda. Você era um cara que gastava muito, perdeu seu emprego, você vai ficar dependendo do FGTS lá, né, do fundo de garantia, e depois que acabar isso, sabe, até você conseguir um novo emprego, até você se recolocar, e você sabe como tá o mercado de trabalho do Brasil, realmente tá difícil. Então, se hoje você é um cara que depende só de uma única fonte de renda, eu sugiro que você comece com coisas simples, coisas que você consiga transacionar um dinheiro, como muita gente tá fazendo, vender doce, prestar algum tipo de serviço, lavar um sofá, lavar, sei lá, abrir um lava rápido ali na garagem da sua casa, consertar o computador. Foi assim que eu comecei, tá? Consertando computadores. Entender como que você pode ter uma renda extra. Eu tô falando pra você ter uma renda extra gigantesca, sei lá, de 10, 15 mil reais. Eu não tô vendendo curso de coaching aqui, não tô te mexendo com a sua cabeça. Mas é você entender com cuidado que se você perder o seu emprego, o seu filho tem que parar de estudar. Muito possivelmente a sua esposa ou vai ter que começar a trabalhar muito mais e ela vai começar a se estressar muito mais. Você vai ficar dependendo dos seus pais. Então, isso não é legal. Então, por isso que eu falo, não é pra você iniciar ganhando 10, 15 mil reais. É você entender o que você tem o potencial de fazer. Se hoje você tem o potencial de gerar uma renda extra, a partir de venda de doce, a partir de consertar alguma coisa, é você ter noção que você pode fazer. Para que quando você não ser mandado embora, quando acontecer, Deus me livre de ser mandado embora, a empresa falir, você pelo menos tenha uma ideia. O que eu vou fazer para ganhar dinheiro? Então, durante esse tempo, meio que você matutou na sua cabeça o que você pode fazer. Fazer um bolo, vender uma coxinha, fazer um brigadeiro, consertar computador, prestar uma consultoria, limpar sofá. Então, esse tipo de coisa você tem que questionar. Como eu conseguir uma fonte de renda extra? Entendeu? Pensando sobre ela. Não necessariamente você precisa começar a fazer ela, né? Agora. É bom,
mas não precisa. É entender que quando a água bater na bunda, você saber o que você tem que fazer. Quinto e último hábito é procrastinar os investimentos. O que é isso, Gabriel? De novo, batendo na mesma tecla. Gente, se hoje você, tem vídeos no canal, tem vídeos no short falando sobre isso também, mas se hoje você procrastina para investir, pelo fato que esperar, poxa, eu vou esperar quando sobra dinheiro, hoje não tá sobrando, sei lá, eu ganho R$2.000, eu gasto R$2.000, R$2.200, hoje não sobra dinheiro, aí você espera até um mês que sobrar dinheiro para você começar a investir, cara, você nunca vai começar a investir, tá? É simples, e você nunca vai conseguir enriquecer pelo fato que você nunca vai começar a investir. Então, eu não falo só investir em ação, em afins, imagina que se hoje você tem um amigo, sei lá, que ele comece uma empresa, e essa empresa tá indo bem, e ele chega em você assim, pô, fulano, você tem por acaso R$20.000 para você entrar numa sociedade comigo? Eu te dou, sei lá, 20% da minha empresa pra gente começar a fazer esse negócio. Porque é aquela coisa, né? Todo mundo acha que a oportunidade vai cair do céu. E se a oportunidade cair do céu e você não tiver o dinheiro? E você ter que pegar empréstimo para fazer? Entendeu? Então, procrastinar o investimento, procrastinar a junção do dinheiro, conseguir alavancar o seu investimento, é o principal razão para você não conseguir enriquecer. Porque você nunca vai ter oportunidade. Às vezes a oportunidade vai vir, né? A chuva vai cair, só que você não vai se molhar. Você vai ficar ali, tipo, sabe? Então hoje você tem que procurar a parar de procrastinar sobre os seus investimentos. Não tem que esperar sobrar um dinheiro. Você tem que colocar e pronto. É uma limitação que você tem que ter na sua cabeça. Você tem que mudar a sua mentalidade, como você pensa, como você gasta, aonde você gasta. Separa R$50, R$100, eu sei que é pouco. Mas, de novo, é a mentalidade, não é o valor. Sem entender isso, você está na frente de 98% das pessoas. Hoje, é como você começa, sobre o porquê você começa. E você vai ver a reação no longo prazo. E de novo, gente, se vocês gostaram desse vídeo e vocês ajudaram vocês a entender que o longo prazo pode ser sim o salvador da vida de vocês, nada no curto prazo, se inscreve, comenta aí e me deixa dicas no comentário como que você achou e como que você vai conseguir sair dessa mar vermelho que você vive hoje e como que você vai conseguir enriquecer a longo prazo.